sobre preparação. E você sabe que eu preguei algum culto um tempo atrás sobre preparação, mas esse culto, ele entra com várias coisas, várias fases, abre muita coisa. E o Brahma fala, quando você vai se preparar talvez para o casamento, você vai se preparar para uma festa, você vai se preparar para tantas outras coisas, ou para uma guerra, você vai se preparar para tantas outras coisas, você tem que se preparar. E hoje, vivemos em inverno, nós estamos se preparando para quê? Para um arrebatamento. Então você também tem que se preparar. E agora, como vamos nos preparar para o arrebatamento? Talvez você já pensou e perguntou isso? Você já parou e ficou pensando, como vou me preparar antes para o arrebatamento? Como a igreja deve se conduzir ao arrebatamento? Daí você diz para mim, antes vou estudar toda a doutrina, vou ficar aqui lendo dia e noite, vou ler a mensagem e vou ficar assim. Não é isso. O Brahma foi uma vez questionado com homens intelectuais, homens tremendos, homens de Deus, não estou dizendo que esses homens não são de Deus. Uma vez ele foi questionado e disse assim, irmão Brahma, você não conhece a Bíblia que você está lendo. Ele está dizendo assim, irmão Brahma, você deve ler mais a Bíblia. Irmão Brahma diz assim para ele, eu não conheço toda a letra, mas eu conheço o autor da letra. Você começa a entender isso porque você precisa do Espírito, você precisa de Deus em você. Talvez você não conheça toda a Escritura, de ponta a ponta, mas você precisa do Espírito Santo. E esse é o ponto que nós temos que ter de mais importância em nossa vida. Porque Tiago vai falar algumas coisas importantes para você entender, que ele vai dizer assim, sede, pois, irmão, paciente até a vinda do Senhor. E quando você lê essa expressão, seja paciente, você sabe que é uma virtude da estatura do varão perfeito. E nesse tempo que você está dizendo, você está paciente? Fale para mim. Seja honesto para mim. É o tempo que menos você é paciente. Você pede por telefone um lanche. Você quer que em menos de 2 minutos esteja na porta o entregador. Se ele demorar uns 15 minutos, você já está assim. Se ele demorar 30 minutos, você liga e diz, eu não quero mais lanche. Essa é uma paciência natural, humana. Mas o que estamos falando é de uma paciência que veio de Deus para você. E aí muda tudo isso. E nós somos testados, sabia? Nós somos testados. Eu vou dar um exemplo simples, não que eu queira me exaltar sobre isso. Porque eu sou um homem e sei que tenho minhas incapacidades. Hoje eu venho com a minha esposa, a gente está se preparando para vir para o culto, com todos os finais de semana se preparamos para o culto, e de repente ela dá uma cólica. Vocês sabem, irmãs, uma cólica muito forte, e teve que tomar 2 comprimidos de Buscopan, e estamos bem na hora de vir ao culto. Eu sei que isso é Satanás querendo tirar toda a coisa. Eu oro e esforço. Eu falo assim para a minha esposa, eu vou ligar para a Alice, para ela vir, ela disse, não, deixa eu te, vai. Quando eu passei a mensagem para ela, ela disse, está bem. Mas isso tudo vem direto ao quê? Autocoração. É a minha esposa, é o povo. Entendeu? Então, muitas vezes eu pensaria assim, se eu tivesse mais um pregador, eu poderia ligar para ele pregar, e depois viria se tivesse tudo bem. São coisas assim, são coisas simples, são, mas tem muitas coisas na cabeça da gente. E isso devemos cuidar, né? Fiquem tranquilos, deixei, porque muitas vezes a gente vai aprender, e principalmente quando você se torna um pregador, tu vai ver que você vai deixando as coisas, muitas coisas, você vai se entregando a Deus, porque sabe que você não consegue controlar muitas coisas. E essa experiência para um pregador, um ministro, é muito mais forte do que muitas vezes você está aí ouvindo a mensagem, porque você passa muitas experiências, muitas informações que vai chegando da sua mente.
E Deus vai amadurecer esse homem porque ele precisa desse homem para passar isso para a igreja. É uma coisa, não que eu seja mais capaz, eu nunca disse que sou mais capaz de ninguém. Eu tenho irmãos que eu tenho falado que ele é mais capaz do que eu. Eu conheço irmãos que são muito mais capazes do que eu. Mas Deus vai fazer dessa maneira para poder trazer isso à igreja. Então, o primeiro ponto que Deus está falando é paciência. E Tiago está se expressando: tenha paciência até a vinda de quem? Do Senhor. E agora, podemos usar uma expressão que é muito importante, que você já sabe, é parousia, a presença do Senhor. Porque a presença do Senhor está dentro da sua igreja. Então, essa presença é que faz você ser o quê? Paciente. Quando você começa a ver a presença de Deus em sua igreja, você começa a ser o quê? Paciência. E ele dá um exemplo claro sobre isso, ele vai explicar, porque vai dizer assim, ó, é como um lavrador que espera precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã é aquela que molha a terra e depois o lavrador vem e quebra a terra, planta, e a chuva serôdia é aquela chuva que vai cair antes para depois ele colher os frutos. Duas chuvas. E é o nosso tempo, duas chuvas. Semente na terra, chove de novo, a planta absorve toda aquela água, aquele nutriente e produz um fruto bendito. Qual é o fruto bendito que estamos usando aqui? Que está usando? Paciência. Paciência. Hoje vamos falar sobre paciência. E o que ele está levando um pouquinho mais para frente, ele fala assim: sede vós também paciência e fortaleça vossos corações. Por que ele fala que para ter paciência você precisa fortalecer o coração? Irmãos, como se adquire paciência? Sentado numa rede? Não é. É na prova. É problemas. É dificuldades. Coisas que você nem sabia que acontecia, de repente acontece na sua vida e tudo vira uma bola assim, correndo para cá, agora você não sabe o que vai fazer. Paciência. Deus está no controle. Por que você está correndo tanto? Deus está no controle. Mas parece que nós queremos fazer do nosso jeito. E corremos para cá, corremos para lá, gastamos nossa energia, gastamos tantas coisas que poderíamos estar mais tranquilo, focado na promessa de Deus, que Ele diz que Ele guarda nós, Ele cuida de nós, Ele protege nós, e ter paciência para prosseguir e receber a bênção. O que é isso? O que é a bênção? A bênção é quando você é provado e você passa no teste da paciência, que gera uma coisa importante para você. Aí que vamos entender por que essa paciência gera isso. Está em Tiago. Vamos ler depois um minutinho para você também ver isso. E ele fala uma coisa ao nosso coração: proteja o coração, porque o coração é um lugar que você não pode ter nada contra ninguém. Você tem alguma coisa contra alguém? Você não pode ter nada contra ninguém. Então você diz: ignorância, eu tenho contra isso, contra meu pai, contra minha mãe, contra isso. Você tem que zerar isso. Você quer ser uma pessoa? Você tem que tirar isso. Você tem que se libertar disso. Muitas vezes a libertação depende muito mais de você. Depende muito mais de você. Essa questão, porque muitas pessoas vêm guardando muitas coisas do passado. E quando você guarda coisas do passado, o que acontece com você? Você nunca consegue se libertar. E esse é o maior problema hoje que nós temos dentro da igreja. Muitas vezes você guarda coisas que você teria que deixar isso para trás.
Deixe as coisas do passado. Não envolva com coisas do passado. Olhe para a promessa e prossiga firme. Porque se você remover em coisas do passado, mesmo você vai ficar triste e as outras pessoas vão sentir tudo isso voltando à tona. Então, não existe um mar do esquecimento que Deus fala? Você, como filho de Deus, também pode colocar no mar do esquecimento. O que estamos colocando isso? Porque queremos colocar uma coisa que está acontecendo e temos que ser libertados. E Tiago ele vai colocando, dizendo: sede vós pacientes, fortalecei vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. E a primeira coisa que ele coloca nessa questão é dizer: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais condenados. Olhe bem, se eu queixo de um irmão e queixo de outro, e queixo daqui, queixo aqui, eu estou em um processo de condenação. Vamos entender isso. Apocalipse 3, vamos lá, Apocalipse 3, no verso 20. Escute bem: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei contigo. Você tem que ouvir a voz. Quem está batendo? Jesus Cristo. Ele é a voz de misericórdia. Você tem que receber o que ele está dando, porque você abriu a porta e Deus está trazendo uma palavra de advertência ao seu coração para salvar você. Agora, em outro momento, ele vai bater na porta para aqueles que não reconhecem isso e vai gerar o quê? Julgamento. Então, estamos no tempo bom, estamos na misericórdia de Deus. Abra a porta para Cristo. Porque vai chegar um dia que ele colocará uma faixa aqui e ele se levantará como um juiz. E aí há condenação. Você sabe muito bem que Deus nunca leva ninguém à condenação antes de advertir o quê? A pessoa. Ele não leva a condenação, ele não leva a condenação antes que seja advertido. E isso é um ponto importante que Deus sempre usou. Então ele diz assim: aos que vencerem, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Escute o 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem é de Deus. Ela chega. Jesus Cristo está batendo. Você quer benefício? Deixe Cristo entrar na sua vida. Você vai perder todas as outras coisas que são queixas. Porque Tiago está fazendo uma ideia para você entender que você tem que ser paciente e você não pode ter queixa. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, dizer uma coisa. Você tem queixa? Por que você tem queixa? Você se lembra da graça de Cristo? Cristo tem queixa de você? É isso. Você viu na Heróis da Fé alguma queixa? Você vê lá em 1 Coríntios capítulo 3, se eu não estou enganado, nos Heróis da Fé, alguma queixa de Abraão? Você vê queixando. Você só vê glória. Abraão, através da fé, os homens e heróis da fé que venceram leões, fogo, frio, perseguição, pedras e tantas outras coisas. Só vai ver. Se você lá você não vai ver Deus falando nada. Daí você diz: mas irmão Arantes, pelo que eu sei e aprendi, esses homens tiveram fraquezas e falhas. Amém. Por que tristeza? Porque Cristo ainda não entrou em você e a graça você não compreendeu ainda. Como eu posso ter queixa se eu estou mais maduro? Você sabe quando um filho amadurece na casa do pai? Sabe o que ele pensa? Ele pensa assim:
Meu irmão precisa crescer um pouquinho. Vou estar ali do lado dele para o quê? Ajudá-lo. Agora, se eu não sou maduro, o que eu faço? Eu tenho queixa. Ô pai, ó, o fulano de tal fez tal coisa. Ô pai, o fulano de tal coisa fez. Ela analisa. Deus escutando isso. Você já pensou isso? Olha, fez tudo isso, aquilo ali. Tu acha que Deus não sabe? Você só está fazendo um enquadro que Deus já sabe. Então você deve o quê? Eu vou orar pelo meu irmão, vou tentar influenciar o meu irmão para o benefício do reino de Deus. Vou ajudá-lo, vou abraçá-lo, vou dizer, vamos embora, vamos para frente, vamos, isso não importa, vamos embora. E isso nos começa a limitar as nossas queixas, porque ele diz assim, irmão, não vos queixeis uns dos outros para que não sejais condenados. E ele vai à frente. Eis que o juiz está à porta. Quem é o juiz? No dia Cristo se levantará como juiz. Mas agora ele está como graça. E se você olhar bem isso, você vai ver no Sermão do Monte, você catíssimo, o Sermão do Monte, você quando for em casa, leia, releia, Mateus capítulo 5, leia, releia, porque aquele Sermão do Monte é o que é o reino de Deus. Você lê como um jornal, você lê apressadamente ou atrapalhadamente, você nunca entendeu aquele sermão, mas se um dia você entrar na inspiração, você vai dizer, bem-aventurado, feliz. São os quê? Os pobres de espírito. Porque se você é pobre, você pode deixar o Espírito Santo entrar em você. Enquanto você ainda tiver um espírito humano, trancando, fazendo das coisas, você nunca será feliz, porque você vive para esse mundo. E esse mundo dá felicidade a você? Não dá. E nunca vai dar. Ele dá alguns momentos assim, ó. Shopping. Falando de mal, mas você pode ter shopping. Shopping. Há um lugar muito legal que eu vou. Gera felicidade. Mas não essa felicidade que vem do reino de Deus, do Espírito Santo em sua vida, que gera vida eterna. Isso aí não dá. Você que nunca teve isso, você não sabe que tipo de felicidade é essa. No dia que essa felicidade bater em seu coração, você vai ver que você não vai trocar por nada. Nunca mais você vai trocar. Porque essa é uma experiência que Deus coloca em seus filhos. E você, como está? Você quer essa felicidade? Aqui está Deus para dar essa felicidade ao seu coração. O ponto que eu quero levar lá em Mateus é lá no versículo, capítulo 5, verso 10, que é a bem-aventurança que Jesus Cristo está pregando no monte. Ele vai falar assim, ó, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, e porque deles é o reino de Deus. Então, quando você sofre perseguição, quando você tem problemas, quando as coisas estão tudo ao teu lado, e cheio de coisa, você tem que ser o quê? Bem-aventurado, feliz. Você está sendo feliz? Você pode levantar e dizer assim, obrigado, Deus, porque tem duas coisas que eu falei da minha vida. Você deve saber quando você está sendo provado por Deus, ou quando Satanás está cilindando você. Você é espiritual, você deve entender, porque todas as coisas que Deus manda para usar, para ser prova, há um benefício à sua vida. Talvez eu precise de ser paciente, e Deus bota bastante prova em minha vida, porque Ele quer que você seja paciente. Está tudo de valor perfeito. Há problemas e outras coisas que eu preciso. Isso então acontece algumas coisas para você dar valor. Perdi tal coisa. Agora você tem necessidade para você dar valor. Quando você tem aquilo, parece que a coisa mais nem dá bola. Mas quando você perde, você chora. Ele falou agora o que você tem. Isso, muitas coisas, o dinheiro não compra. Grave o que estou falando. Felicidade, o dinheiro não compra. Uma amizade, um amigo, o dinheiro não compra. Você acha que você compra amigo com dinheiro? Então, escute o jovem. Dê valor aos seus amigos. Dê valor
aos seus irmãos. Isso não se compra com dinheiro. Quero te explicar outra coisa importante você saber. Eu não posso pedir por você crer ser o meu amigo. Eu tenho que conquistar a amizade dele. Amém. Você entende isso? Eu não posso pedir para nenhuma irmã ou uma irmã ser amiga da outra. Por quê? Há uma conquista entre ela e a outra irmã. E isso você tem que saber fazer. Você está conquistando a amizade, você está conquistando aquela pessoa, você está realmente vivendo junto com ela. E isso gera amizade. Muitas vezes você diz, mas eu não tenho nenhuma afinidade com aquela pessoa ou com aquela outra pessoa. Então você pega aquelas duas pessoas que não têm afinidade, coloca numa cela, deixa 1 ano, 2 anos dentro de uma cela. Quando elas saírem, elas vão sair e vão dizer assim, nós vamos começar mais um pouquinho. Não tinha afinidade, mas de repente mudou tudo, porque a questão da afinidade é quando você começa a ter contato com a outra pessoa. Você quer ter amigos? Faça. Não, só se vir. Não, você já está maduro para entender como se faz isso. Você acha que você vai ser amigos parados ali assim? Não. Então você nunca deve dizer, seja meu amigo. Você nunca deve fazer isso. Conquiste a amizade. Esse é um ponto também importante também você saber. E o que está falando aqui, fala assim, verso 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares e perseguidos, mentindo, dizendo todo mal contra vós, por minha causa. Você deve entender. O que está acontecendo aqui é quando você é perseguido pelo quê? Por isso aqui, ó. Não é você ser perseguido pelas suas ações. Que você falou, o que você disse, que são coisas humanas. Agora, quando você está sendo perseguido pelo poder da palavra, você deve dar o quê? Glórias a Deus. Você deve ser o bem-aventurado. Porque eu vejo mais conflitos fora disso, né? Mas vamos um pouquinho para frente. Está passando muito rápido, mas vamos um pouquinho para frente. Deixa eu. Agora eu quero que você ouça com atenção. Agora, preparação. Deus, antes que Ele faça qualquer coisa, Ele sempre preparará isso. Como é dito na Bíblia, antes de partirmos para a luta na guerra, primeiro temos que nos preparar para essa guerra. Se você vai ser casado, ora, prepare-se para esse momento. E se você tem preparativos, e antes de vir para a igreja, você fez preparativo. Até para você vir ao culto, você faz preparativo. Você não faz? Pense bem se você não faz preparativo. E quando você está em um nível maior de fé, você já sai da sua casa dizendo, hoje será uma grande bênção. Hoje Deus vai falar no meu coração. Hoje Deus vai mudar a minha vida. Mas tem vezes que não é assim, né? Eu estou meio cheio de coisa na cabeça. Talvez me ajude lá. Mude isso. Mude isso. Você quer ter bênção? Deus fala no seu coração? Ele vai falar. Então, o que o irmão Branco está falando? Por que ele está falando de preparativo? Você tem que estar preparado. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está elevando o nível da igreja para dizer assim, você tem que começar a se preparar para uma coisa que vai chegar. Não adianta você, sempre que eu falei para a batalha, quando eu vi os maus, você não agora, irmão. Não, você já está fazendo um preparativo. A palavra está aqui para mudar o nosso jeito. Ele está dizendo assim, tomando a palavra em sua vida, tocando em você, transformando você. Ele está colocando em seu coração as coisas. E isso vai gerar muitas coisas importantes em sua vida. Escute bem o que o irmão Bruno vai começar a colocar aqui. O único lugar da adoração é fornecido por Deus. Eu creio que a igreja está começando a ouvir a mensagem. Que o irmão está dizendo, eu creio que a igreja está ouvindo a mensagem. E começando a entender duas coisas que ela está dizendo. Agora ela parou para ouvir a mensagem e agora ela está começando a entender a mensagem. Ele vai dizer assim, mas amigo, ouça, temos que nos colocar na presença do Filho e temos que ser
amadurecido. Você sabe o que é a presença, entrar na presença do Filho? Para ser amadurecido. Você já viajou? Quantos de vocês aqui já viajaram? Acho que todo mundo viajou, né? Você foi em um lugar, outros foram, todos viajaram. Você recorda do lugar? Acho que você recorda de lugares bonitos, né? Só se você não viajar. Mas eu acredito que todo mundo aqui já viajou. Você já viajou na palavra de Deus? Amém? Quantos viajaram aí? Estão viajando? É verdade, irmão. Quando você começa a meditar na palavra de Deus, você entra em uma viagem. E essa viagem, ela pode levar muitos lugares que você nunca pode chegar aqui na terra. Mas em outro você vai chegar cada vez mais na presença de Deus. Então você vê, irmão, você está começando a ficar louco. Irmãos, você já sabe, né? Eu já li salmos para você já entendeu o que é o homem, né? Aquele homem que realmente quer, que ele começa a meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela te leva a uma viagem, porque se lembra quando Jesus fala assim, ó, você é o sol da terra, você não entra numa visão, você não imagina isso, você não consegue viajar, você é a luz desse mundo, você não consegue viajar, você entra numa viagem, porque aquilo ali está mostrando uma figura a você. Você começa a entrar em lugares celestiais. E você começa a dizer, eu sou isso. Aleluia. E Cristo é especialista em fazer você viajar. Você não precisa estar trancado com esse sistema. E o que o irmão Bruno está colocando para amadurecimento nosso, porque precisamos estar na presença de Cristo para poder viajar com Ele, porque Ele tem muita coisa a nos dar. Olha bem, a nossa fé não está madura. Intelectualmente estamos ouvindo a mensagem de Deus e que nos deu, e vendo os sinais que Ele nos mostrou, provando isso pela vida. Mas como a igreja precisa colocar a sua presença até que se encha. Opa! Ela precisa estar na presença dele até que o quê? Se encha. Encha de quê? Eu ia falar uma palavra aqui, mas no final eu vou falar. Se encha. Você sabe, se torne doce no Espírito. Como é que está o Espírito de você? Você está doce? Doce mesmo? Eu posso ali aquela doce da rapadura, né? Doce no Espírito. Doce, você não tem mais nada trancando o seu coração. Você não tem nada no corpo. Você não fica fazendo picuinhas. Você não começa mais a colocar mais nada. Você já pode estar fazendo para Cristo. Você está viajando em Cristo. Cristo colocou isso no seu coração. Você agora tem aquele amor perfeito em sua vida. Agora mudou tudo. Você está entendendo o que está acontecendo? Largadamente está formando uma coisa em você. E olha aqui. Se torne doce para que elas possam ser banhadas. Às vezes, ao falar a mensagem, você fica duro e tem que quebrar assim, porque você tem que prender um prego para fazer segurança. Mas quando a igreja, olha bem o que o irmão vai dizer lá, mas quando a igreja, uma vez cometer isso, o elemento será chamado e separado. Então, na presença de Deus, eu sei que será algo como se as pessoas estivessem lá quando for o arrebatamento. Ele está fazendo assim, ó, na presença de Deus, agora, igreja, você será igual no ar, aonde ele viu aquele grupo que estava na sexta dimensão. Era só amor, era só felicidade, era só. Você está entendendo o que está acontecendo? Por isso que você tem que se tornar dócil. E para você tornar dócil, eu vou dizer, o arame não vai ficar dócil. Sabe por quê? Esse é o homem arame. Eu preciso do amadurecimento do Espírito de Cristo em mim para me tornar dócil. Você acha que você vai se tornar dócil?
com seus pensamentos, suas ideias, quer mudar tudo. Não. Se não mudar, eu não mudo. Isso é doçura? Olha aqui. Portanto, há um processo pelo qual devemos passar a fim de estarmos prontos para o arrebatamento. Porque nos diz aqui que estaremos em certa condição, olha bem, certa condição, quando fizermos o nosso arrebatamento, ou nossa fuga para fora daqui. Agora, a questão é esta: de que condição ele está falando? Essa é a chave. E como vamos chegar lá? Você começa a entender o que o irmão Brian está falando. Que condições que o irmão Brian está falando? Seja paciente e não ficar o quê? Reclamando. Porque o que aconteceu lá no Egito, se lembra? Eles saíram no deserto, o que aconteceu? Era só reclamação. Aprenda isso. Paciente e não reclame. Vamos embora. A primeiro lugar, sabemos que então deve haver uma maneira de chegar lá. Afinal, acabamos de ler esta manhã na preparação da mensagem, que antes de Deus de fazer qualquer coisa, ele primeiro se prepara para isso. Então você já começa a entender que Deus está se preparando para isso. Ele manda uma preparação. E os filhos de Deus, você é um filho de Deus? Você está vendo o que está acontecendo? Deus, antes de fazer qualquer coisa, ele sempre se prepara para isso. Então, o humano imediatamente acrescenta como poderia. Se formos para a guerra, devemos nos preparar. Se formos casar, devemos nos preparar. Se formos para a igreja, devemos nos preparar. Se vamos à escola ou ao supermercado, primeiro devemos nos preparar para uma lista. Isso é bom. E se formos para o arrebatamento? Então, o que dizer do arrebatamento? O que a Escritura fala sobre nos preparar para o arrebatamento? O irmão Branham diz que devemos nos colocar na presença do Filho para amadurecer e sermos o quê? Dóceis. Você está entendendo? Você hoje vai sair dócil, né? Porque é o que o irmão Branham está dizendo, você tem que estar dócil. Ele disse, eu acredito que a igreja está começando a ouvir a mensagem e começando a entender. Ele fala assim, como a igreja precisa se colocar em sua presença até que ela encha-se e você saiba que se tornou doce no Espírito. Irmão, quando eu começar a ver, quando você começar a contemplar que um irmão começa a ser doce, você começa a ver. E outra coisa que eu vou falar para você, irmão, grave isso. Como é que muda as coisas? Você sabe? Vai começar com a dança. É assim. Começa com você. Amém. Começa com você. Começa com você. Amém. Começa com você. Quando você começa a usar expressões e você começa a valorizar as pessoas que estão ao seu lado, você ama mesmo, mas tem vezes que você não valoriza. O irmão Lula sempre disse assim, uma coisa importante para você entender. Eu vou levar esse quadro para você trazer, porque isso está falando da noiva, está falando do arrebatamento, então você vai entender o que eu estou falando. Como é que a esposa trouxe, nunca eu ouvi falar que você ama ela, que ela é a melhor cozinheira do país, do país. Como é que ela vai saber que realmente você ama? Você nem tem coragem de falar para sua esposa que você ama? Ou vice-versa. Você, aí nós dizemos assim, mas isso é difícil. Não conseguimos fazer isso. Mas se você tentar, você vai conseguir. Tudo que é mudança é difícil. Grave o que eu estou falando. Tudo que é mudança é difícil. E outra coisa, quando você quer mudar, você vai ter percas. Aprendeu? Olha bem, para mim mudar, eu vou ter que tirar e perder algumas coisas. Eu nunca vou mudar sem perder algumas coisas. Eu tenho que abandonar aquilo.
Então, eu abandono aquilo e aprendo aquilo. Nessa certa hora, nesse final do tempo, nessa idade que nós estamos, eu tenho que falar assim, meu amor, ou você falar, minha querida. É verdade, sim. É nesse tempo aqui que a gente tem que começar a fazer isso, porque isso já é exemplo para frente. E é bom. Você vai ver que é bom. Quando você começa a se aquebrantar e começa a fazer isso realmente por amor de Deus, e você vê que isso vai tocando e isso vai quebrando barreiras, vai mudar muitas coisas, vai quebrar. Porque você vive em um tempo que você só quer trabalhar, você só quer correr, você não sei, e você vai esquecendo as principais coisas, que é você sentar junto com a sua família na mesa. Não, sentado lá no quarto, o outro sentado lá naquele outro lugar, sentado lá. Você não tem uma mesa? Sempre quando um casal compra a mesa da quantidade para a família tem, para tudo ter compra até mais um pouquinho, né? Mais ou menos. A quantidade, porque quando você sentar, senta aqui e a família toda. E lá vocês conversam. É bom conversar? É bom, né? Eu acho que é bom. Quando você conversa com os irmãos, quando você conversa em casa, e espera. Outra coisa que eu aprendi muitas vezes, você quer comer muito rápido, quer pular da cadeira. Não. Faça isso não, irmão. Sente ali, espere todos comerem. E depois, pode se levantar. Mas irmão, você está ensinando disciplina? Não. Eu estou ensinando amor. Presta bem atenção que eu estou ensinando você. Eu estou ensinando amor. Porque você, veja bem, se você não senta como uma família, como é que você sabe isso? Porque é o lugar onde você mais conversa na mesa. Muitas vezes você pode ver, quando você está trabalhando, você sai, vai para lá, esqueceu. Vai para lá, esqueceu. Se lembra de Jesus Cristo, quando Marta fala de Maria? Ou seja, está abandonando Maria ali, ela não está me ajudando a fazer a coisa nenhuma aqui, ela está fazendo a comida, fazendo isso, fazendo aquilo, ela não está fazendo. Não, Maria escolheu a melhor parte. Você entendeu? Faça a melhor parte. Deus do céu, não coloca nem sempre. Agora eu vou fazer a melhor parte. Vamos escutar, vamos falar. Isso é em relação à família, você entendeu? Isso é importante porque você amadurece os seus filhos a saber que existe esse lugar. Hoje, você pode prestar atenção, os filhos não querem mais sentar na mesa. Você já percebeu isso? Você perde o seu filho no quarto. Antes, para perder o filho, seria na rua. Hoje, você perde o filho no quarto. Você perde o seu filho no quarto. Antes, passa se preocupado, não, vai sair, não vai fazer isso, porque já aconteceu isso. Mas hoje, você perde o seu filho no quarto. E se você não ser antiquado, se você não manter a questão antiquada, você vai perder. Você quer ter uma família unida? Você acha que os filhos se unem com o outro? Não. Pai e mãe, faça isso. Você acha que quando você tem uma família grande, você acha que você vai unir todos os irmãos? Você tem que fazer unir. Pai e mãe tem que fazer unir. Por isso que quando eu falei uma vez aqui para vocês, quando você tiver uma casa, faça do teu jeito, coloque as cadeiras e mesas, faça o jeitinho daqui, fazer. Sabe por quê? Aqui é um lugar onde você sente-se agradável. E quando você sente-se agradável, você gosta de reunir. E quando você reunir, você chama os seus filhos. E você senta ali, senta aqui, meu filho, senta minha filha. E o lugar é agradável. Você não fica queixando do seu filho. Você não fica se queixando da sua filha. Você normalmente está queixando. É ter um lugar agradável que você sente e possa ter aquele companheirismo. Claro que você possa conversar com os filhos sobre alguns assuntos que você está sentindo, mas isso é importante você saber. Vamos um pouquinho mais para frente. O tempo passa. Olha o que o irmão Rolando fala nessa questão da cortina do tempo. Ele vai falar assim: ó, quando eu comecei a me mover daquele lugar lindo e alegre, até onde os olhos podiam ver, pessoas estavam vindo em minha direção para me abraçar e chorando. Meu precioso irmão, de repente eu estava de volta na cama e eu disse, então está dizendo assim,
Aquelas pessoas que estavam tudo ali, vindo em direção ao irmão Branco, meu precioso irmão, queria abraçar quem? O irmão Branco. Agora, vê se fosse uma pessoa que ficasse se queixando, né? Apontando, dizendo assim, não sei o quê. Por que tu acha que os irmãos iam ali abraçar ele? Pense nisso, irmão. Começa a entender o que está acontecendo aqui. E ele vai dizer assim, ó Deus, ajude-me, nunca me deixar transgredir a palavra, deixe-me permanecer firme na palavra, não me importo com o que os outros façam. Senhor, deixe-me prosseguir para aquele lugar lindo e alegre. Olha, ele está dizendo, um lugar lindo e alegre. Estou mais convencido do que nunca em minha vida que será necessário um amor perfeito, para entrar naquele lugar. Não há ciúme, não há cansaço, não há doença, não há velhice, não há morte, apenas suprema beleza e alegria. Faça o que fizer. Agora ele está dando um conselho. Claro que quando o irmão começa, ele explica o lugar, ele dá a visão do lugar e diz que precisa de amor perfeito. Por isso que Tiago vem e nos coloca numa posição e dizendo assim, tenha paciência. O ponto de ter paciência para não ter o quê? Não se queixar dos outros. E agora o irmão está colocando um lugar, dizendo como é que é, e começa a dizer assim, faça o que ele fizer, deixe tudo de lado da terra e dê esse amor, essa doçura. Muitas vezes estamos correndo para tanto lugar, tantas coisas estamos fazendo e esquecemos desse ponto. Qual é o primeiro ponto? Ser dócil. Deixar Deus entrar. Deixar Deus controlar a nossa vida. Chegue onde você possa amar todos. Você pode dizer hoje que você ama todos? Você já pensou nisso? Eu já vou dizer para você. Se o Espírito Santo está em você, você ama todos. Você esqueceu os seus pensamentos e agora está em controle. Você não tem mais vaidade em você. Você entende isso? Vaidade em você. Muitas coisas você tem muita vaidade na pessoa. Você não tem mais isso. Até mesmo todos os inimigos. Não importa se o avião está balançando, ou o relâmpago está piscando, ou as asas do inimigo estão sobre você. Essas coisas não importam. Obtenha o amor perfeito. Esse doce, essas coisas têm que ser mudadas, Deus. Porque você está viajando na palavra de Deus. E como esse Espírito encontrar em você, você vai um dia chegar ali no meu escritório, você pode entrar no meu escritório, não tem problema nenhum. E ele vai dizer assim, irmão, antes eu encontrei Cristo. E agora eu sinto o meu coração. E eu vou ser a pessoa mais feliz do teu lado. Amém. Isso eu tenho certeza. Por quê? Precisamos disso. Quanto mais precisamos disso, mais precisamos, porque e isso é que vai fazer a diferença da igreja. E ele vai continuar dizendo assim: se você não é salvo, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Agora, se você não for batizado nas águas, seja batizado agora. Se você recebeu o Espírito Santo, receba agora. Continue naquele amor perfeito que o levará àquele lugar lindo e alegre, além da cortina do templo. Aleluia! Glórias a Deus. Deixa eu pegar mais um ponto aqui que queria falar sobre isso. Já vamos finalizar, mas só para ter isso por ideia. 1 João 3,1 diz: vede que com grande amor nós temos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não conhece, porque não o conhece a Ele. Se o mundo não conhece a Deus, como é que vai entender você, né? Amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que haver de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim como o veneno, e qualquer que nele tem esta esperança, purificará a si mesmo, como também ele é puro.
saber: santificação é uma coisa que vem de Deus, mas você tem que querer ser santificado. Ou você acha que você, sem santificação, você vai ver Deus? Nunca. Eu falei na Itajaí que um dia eu vou falar sobre disciplina. Irmãos, um ponto-chave: muitas vezes a gente acha que não precisa de disciplina. Precisa. Na tua vida, se você quer conquistar alguma coisa, você precisa de disciplina. Claro que eu estou falando. Talvez você ache assim: não, vai vir de qualquer jeito. Não. Por isso que quando você tem um objetivo, ou vou usar uma expressão diferente, você tem um sonho, você tem que usar disciplina naquele sonho. Você quer conquistar alguma coisa, você tem que ter disciplina. E outra coisa, quando você tem disciplina, você abandona algumas coisas que estão te atrapalhando, porque você quer conquistar aquilo que você quer. E outra coisa, se você não tem sonhos, você está bem dizer algum problema de você. Você já pensou quantas coisas Deus deu para você? Alguns querem tal coisa, mas daí tem que aplicar a disciplina. E a parte mais difícil de tudo é se aplicar a disciplina na sua vida. Você quer ser cristão? Tem uma maneira. Então você aplica. E muitas vezes a gente pensa que é só. Não, existe. O que o Espírito Santo diz que. O que a palavra diz para você? Que você tem que morrer para si mesmo. E isso é disciplina. Quantas vezes você vai dizer: não, mas eu gosto daquele que eu não vou à igreja hoje porque eu estou fazendo tal coisa? Opa, não, eu tenho disciplina, quero que o Espírito Santo. Muitas vezes somos enganados com as próprias mentes, nas nossas ideias, achando que é dessa maneira, né? Mas vamos um pouquinho mais para frente para finalizar. Agora, quais são esses atributos do próprio Deus que devemos refletir no tempo do fim? Sendo, pois, paciência, irmãos, até a vinda da parousia, que é a presença do Senhor, eis que o lavrador espera, precioso fruto da terra, e guarda com longanimidade até que receba a chuva temporã e serolha. Sendo vós o quê? Paciente. Você tem que sair hoje pensando nessas palavras. Ele nos diz para sermos pacientes. Tiago 1:2 fala assim: meus irmãos, tenham grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da sua fé opera a paciência. Guarde essa palavra. Quando você está passando por provas, lutas, batalhas, difíceis, muitas provas, o que Deus vai fazer? Ele está aperfeiçoando a sua paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra. Se você conseguiu ter paciência e passou aquela prova, agora você vai receber uma coisa que o irmão Tiago fala. Ele diz assim: ó, agora a sua obra é perfeita. Você entendeu? Estou passando uma luta. Eu mantenho a paciência, eu confio nas promessas, eu mantenho a minha fé, eu seguro tudo isso. Vai passar. Eu tenho certeza que vai passar. Eu posso dizer para você: vai passar. Quando você passa, agora você adquire uma coisa: a perfeição. Vou dar um exemplo para você: Jó, toda aquela luta, perdeu filhos, perdeu a riqueza, perdeu a sua saúde, e foi, mas vai passar. Ele foi o quê? Aperfeiçoado. Amém. Para que sejais perfeito e completo, sem falta de coisa alguma. Quando você passa no fogo da aflição, quando você passa a luta e você mantém a paciência que desceu de Deus, agora você se tornou perfeito. Agora você sabe como conduzir. Agora você aprendeu que a graça desceu no seu coração. Agora você não queixa mais. Agora você ajuda as pessoas. Você muda o seu pensamento e transforma a sua vida. Estamos indo para um lugar que o coração tem que estar limpo. Por que você não vence? Por que você não conquista? Por que você não é? Porque você não é sincero com você mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando?
A primeira coisa, você tem que ser sincero com você mesmo e reconhecer as suas fraquezas e suas debilidades. E se você diz assim, olha, eu não consigo, vai, ache pessoas que possam te ajudar. Não, como eu falei aquela vez, não uma árvorezinha, uma folhinha, um galinho assim, você não vai conseguir. Você vai quebrar aquela, mas vai de uma árvore frondosa, que você viu que já passou tempestade, que você viu que já passou prova, que você viu que ela era o fruto da bênção de Deus, que você viu que aquele homem falta refrigério, você vê que aquela mulher é refrigério, e você pode se parar naquela brecha ali. E aquela mulher, aquele homem, com aquela frondosa árvore, ela pode dar refrigério ao seu coração. Você pode cessar, mas você primeiro tem que saber se conhecer, para não ser enganado por Satanás, né? Então, irmão, na sua pista, vou ter que falar disso. Olha bem, a sempre presente água da rocha. Ele fala assim, agora nós observamos que ao longo dessa estrada, após ele ter ficado assim, eles vieram a um lugar chamado Horebe. Horebe, então, nós concluímos, vamos separar aquele nome. Isto é, onde o nome Horebe significa. O nome Horebe significa lugar, árido ou deserto. Por que o Romano está falando isso? Ele vai dizer, e quando nós saímos do companheirismo uns com os outros da igreja, primeiro ele começa assim, ó, esse lugar árido, esse lugar chama-se Horebe, esse lugar deserto que não tem água. Agora ele vai dizer assim, ó, quando você sai do companheirismo da igreja, ele está primeiro apontando uma coisa, o companheirismo da igreja, você já começa a ficar seco. E ele vai para outro nível, ele sai do companheirismo do Espírito Santo. Primeiro você sai da igreja e daqui a pouquinho você sai do companheirismo do Espírito Santo. Vai ficar mais árido ainda. E ele vai para isso. Isso nos traz a um lugar árido, um deserto, nada vivo, tudo traz espinhos sobre si. Vê? É um deserto, um pedacinho de carne. Como que é? Um espinho sobre si. Sabia você o que é aquilo? Ele vai dizer assim, sabe o que é um cacto? Ele vai dizer assim, aquele cacto era uma folhinha macia, terra macia, mas o ar do deserto, o Horebe, aquele calor foi enrolando aquela folha, e aquela folha virou um espinho. E o que aquela folha faz quando vira um espinho? Aquilo é uma preciosa folhinha, terra, que não teve nenhuma água. Você sabe qual água que a gente está falando aqui? A água da vida. A água da vida. Cristo. Você tem essa água? Ele vai dizer, ele se enrolou tão firme até que é um espinho. E quando você vê alguém assim, talvez veja uma preciosa água que poderia ter sido água da corrente. Ele está dizendo assim, é uma preciosa água, uma folhinha macia, mas que nós jamais devemos essa água da corrente. Teria sido uma folha terra ou algo mais, ao invés disso, ela se enrola até que se torna um espinho, simplesmente ficando em tudo. Ou melhor dizer para você, espetando em tudo. Ele vai dizer assim, você sabe, encontramos falhas. Irmãos, será que eu vim para encontrar falhas? Será que eu vim para ser um juiz? Pense nisso. Você veio para ser graça. E quando você tiver problema, você seja refrigério. Mas o que aconteceu? A água da vida não estava no seu coração. E a folha se enroscou e virou um espinho. E começa, falha aqui, falha ali, falha ali. Mas ele não consegue ver que ele virou um espinho. Olha aqui. E ficando tudo, espetando tudo, você sabe, encontrando falhas. A única coisa que ele necessita, ou ela necessita, é água. É o que nós necessitamos, é água. Quando começamos a espetar, nós necessitamos é água da vida. É tudo. Ela simplesmente necessita de um arrefecimento, ou uma trégua, ou um refrigério do Senhor. Isso devolverá o seu pequeno ser, se você a puser na água. Você quer entrar hoje na água?
Por isso que eu nunca vou crer em super-heróis. Quando um homem bate no peito e diz: não, comigo não acontece isso, desconfie. O único homem perfeito que eu conheço nesta terra é Cristo. Amém. Esse